Graças a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias, mesmo assentados, no Evangelho de Marcos, capítulo 16. O Evangelho de Marcos, capítulo 16, para aqueles que não trouxeram as Bíblias, está sendo projetado agora no telão, e ali está projetado na linguagem King James atualizada, que é a Bíblia que eu estou lendo. Há outras versões, revista e atualizada, João Ferreira de Almeida, revista e corrigida, alguns irmãos têm Bíblias diferentes, o texto é o mesmo, dá uma palavra ou outra de divergência, mas o sentido é o mesmo. Ao encerrar-se o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, que também é mãe de Jesus, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. Ao raiar do primeiro dia da semana, que dia é esse, irmãos? Ao raiar do primeiro dia da semana, elas caminharam até o sepulcro e questionavam umas às outras: quem poderá remover para nós a grande pedra que fecha a entrada do sepulcro? Contudo, ao se aproximarem do local, viram que aquela enorme pedra havia sido removida da entrada. E entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de túnica branca, assentado à direita, e ficaram muito assustadas. Não vos amedronteis, disse ele. Vós buscais a Jesus, o Nazareno, que morreu na cruz, pois ele foi ressuscitado. Não está mais aqui. Vede o lugar onde a haviam depositado. Agora ide, dizei aos discípulos dele e a Pedro que ele está seguindo adiante de vós para a Galileia. Ele vai estar lá na Galileia, vá lá. Lá vós o vereis, assim como ele vos predisse, ou seja, disse antes. Apavoradas e trêmulas, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro, e não informaram nada a ninguém, pois estavam assombradas e com medo. Pai, fala conosco, Senhor, nesta manhã, de uma forma tremenda e ímpar, de uma forma profunda, simples, como só Tu sabes fazer. Nós não queremos sair daqui, Senhor, com nenhum tipo de dúvida. Ao contrário, que Teu Espírito Santo nos esclareça aquelas que surgirem durante a pregação. Nós tenhamos um coração receptivo, nós tenhamos um coração generoso para receber não só o que queremos, mas o que precisamos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, aqui, esse texto que está sendo lido em Marcos, em outros evangelhos, Mateus, Lucas, João também fazem menção, e eu escolhi Marcos por algumas particularidades do narrador, embora uma palavra ou outra, um detalhe ou outro que um não coloca, não invalida o texto, nós sabemos disso. E acontece um episódio interessantíssimo, e que eu queria que os irmãos prestassem atenção nos detalhes. E o teor, vamos dizer assim, desse tema todo, é o cuidado que nós devemos ter para não andarmos no automático. Naquilo que a gente chama de religiosidade. A religiosidade é perigosíssima, porque ela é passada de pai para filho, e às vezes a gente não checa coisas que estão claras. A gente ouviu alguém falar, e alguém falou errado, e a gente aprendeu errado, e continua errado, e acontecia isso com eles também. Outra coisa, é o fato de algumas coisas que se encerraram com a vinda de Jesus, e uma delas foi a Páscoa. Quando a gente fala disso, os irmãos às vezes ficam assustados.
a Páscoa é de Deus, completamente de Deus, mas a Páscoa é uma figura de Jesus que viria. Depois que ele veio, a Páscoa não tem sentido de Jesus que viria. E ele implanta, na Bíblia ele celebra a última Páscoa, lá em Mateus, e celebra a Santa Ceia, que daqui a pouco nós vamos fazer isso por ordem dele. Fazer isso em memória de mim, todas as vezes que vos reunirdes em meu nome. E até quando? Até que ele venha. O apóstolo Paulo, disciplinando, que recebeu do próprio Jesus. E assim como o episódio que eu coloquei aqui, não, criança não. Por quê? Porque na lei de Moisés diz que criança não é contada. Aí Jesus, deixa vir as minhas crianças, porque eu já estou estabelecendo um decreto já, e delas é o reino de Deus. Quem não se tornar como elas não está preparado. E um monte de coisa que eles traziam, são crendices, mas além de crendices, figuras, sombras, no Antigo Testamento, de coisas que viriam no Novo Testamento, que já estavam, e algumas já estavam, eles estavam ainda procurando aquilo que já estava presente entre eles. Os judeus, por exemplo, estão até hoje, está passando a novela, o seriado, no canal de televisão, acho que na Record, se não me engano, eu vi um capítulo agora sobre o Apocalipse. É importante que você assista ali também, lendo a Bíblia, porque sempre tem não uma mentira, mas sempre tem um glamour, tem uma coisa, né? E lá o judeu está dizendo, estamos esperando o Messias, vai ser hoje, estão no ano 5.000 e pouco deles. Mas nós estamos no ano 2018, porque zerou praticamente, então tem antes de Cristo, depois de Cristo. Estão esperando o Messias. Olha só quanta coisa. E as mulheres estavam esperando alguma coisa, que elas estavam acostumadas. O título da mensagem de hoje é a seguinte: e a pedra? E a pedra? As mulheres que estavam ali, e todas as mulheres, tinham uma relação muito bacana com Deus, com Jesus. Elas eram amigas de Jesus e dos discípulos. Se você ler a Bíblia no Novo Testamento, você vai ver que através das mulheres, o ministério de Jesus e dos discípulos era sustentado. Elas recolhiam ofertas, elas faziam campanhas. Aí a igreja também dizia, vamos comprar o templo ali, as mulheres já estão lá, vamos fazer um almoço, vamos fazer isso, vamos fazer... Não é? Então a Bíblia mostra. Mas não só sustentar com dinheiro, mas sustentavam com orações. As mulheres, e essas mulheres que estão indo lá, amavam a Jesus. E elas estavam com um problema, porque o amor delas tinha morrido. Elas viram. Estava lá. Mas um dos versículos, ele diz, lá no versículo 7, diz, lá vós o vereis, vocês vão lá para Galileia, ele vai encontrar com vocês lá, assim como ele vos predisse. Nunca Jesus escondeu as coisas que iriam acontecer. Elas amavam tanto a Jesus que muitas vezes o amor pode nos cegar, nos tirar o entendimento. Já ouviu falar quando a pessoa está apaixonada por uma pessoa errada, e você pode falar tudo dele, que aí ela apaixona mais. Porque quando a pessoa está apaixonada, ela não vê nada de errado, não vê defeito. Não é o caso aqui, mas elas estavam assim, anestesiadas. Eu imagino, irmãos, que choque. Porque eu creio, a Bíblia não me diz isso com detalhe, mas eu creio que até o último momento de Jesus morrer, elas acreditavam que alguma coisa ia acontecer. Vai vir um anjo que agora vai tirar ele com corda e tudo, com prego, vai arrancar o prego e ele vai sair voando. Aliás, houve tentativa disso e tentação, que bom que ele não obedeceu. Se tu és mesmo Jesus, você está falando aí, o Filho de Deus, o Messias, desce dessa cruz. Ainda bem que ele não ouviu, porque se ele descesse, todo o propósito tinha sido encerrado ali mesmo, morrido, não tinha acontecido. E quando ele morre, ele diz, Pai, está consumado. O que é consumado? Pronto, estou consumado, estou morto. Não? Está tudo conforme a tua palavra. Eu cumpri tudo. A tua lei que foi dita lá atrás foi toda cumprida. Tim, tim,
por tintim. Agora está consumado. Elas eram dedicadas, irmãos. Elas saem muito cedo. Diz a Bíblia que elas saíram bem cedinho. Ao encerrar-se o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias. E ao raiar, o que é raiar? Ao amanhecer, o sol está aparecendo. Elas foram lá, muito dedicadas. Na noite anterior, compraram as especiarias e foram preparar tudo segundo se fazia. Vamos ungir, vamos preparar um bálsamo, o defunto. Notem, irmãos, que eles estão indo à presença de Jesus, que havia dito tudo para elas, e para eles e para todos, e elas ainda estavam com um pensamento humano. Mas, ao caminharem, uma coisa encasquetou a mente delas. Note que diz assim: ao raiar do primeiro dia da semana, elas caminharam até o sepulcro. Então estão caminhando e elas dizem assim, e elas questionavam na caminhada, umas às outras. Agora, me diga uma coisa: quem removerá a pedra? Porque tem uma pedra lá, e pelo que eu estou sabendo, só nós três estamos indo, e a pedra é muito pesada. É uma pedra que eles colocavam tão pesada para ninguém tirar o corpo de lá. Quem removerá? E aquilo ficou na cabeça dela: quem removerá a pedra? Era uma pergunta que elas não sabiam responder. Talvez faltasse naquele momento uma lucidez espiritual, um momento de entendimento espiritual. Jesus já havia dito tudinho, mas elas se esqueceram. Amados, uma pedra pode parar totalmente os nossos planos. Colocar uma pedra em cima, coloca uma pedra em cima, já viram falar? Ela significa algumas coisas. Por exemplo, colocar uma pedra em cima, não se fala mais disso. Coloca uma pedra em cima, não se fala mais disso. Sabe, amados, que alguns começam falando nisso, nas coisas de Deus, e vem alguém, coloca uma pedra em cima, e a gente não fala mais das coisas de Deus. Hoje aqui na manhã, eu disse a alguns irmãos que de repente possam estar sem orar, sem ler a palavra durante a semana, e até faziam com ênfase. Alguns nos ligavam 2, 3 vezes por semana: pastora, me explica aqui. E eu não sei se o entendimento agora é total, mas não ligam mais. Não sei, não quero julgar aqui. Mas alguma pedra foi colocada em cima. Tipo, não fale mais nisso. Quando a minha mãe casou com meu pai, e isso é uma exceção que eu vou falar, meu pai não era um homem da mesma fé da minha mãe, da mesma linha de fé. Ao contrário, era contra a fé. Mas Deus colocou no coração dela que ela iria casar com ele e ganharia. Cuidado com isso, porque às vezes ele ganha, a mulher leva para baixo. E ela ganhou minha mãe, meu pai. Foi assim, meu pai, os que conheceram meu pai, até falecer, fidelidade a Deus e à igreja, aos trabalhos de Deus. Mas um dia, ela estava lá lendo o livro de capa preta, que hoje já não tem mais quase, né? Esse aqui é preto com marrom, tem uns com marrom, mas antigamente a Bíblia era só preto, tinha capa, né? E ela disse assim: olha, ele falava uma coisa, ela dizia assim, mas Deus não sei o que e tal. Ela assim: não fala mais nisso, não fala mais nisso. Ele pôs uma pedra em cima. Mas nós vamos ver a diferença de uma pedra colocada pelos outros e uma pedra colocada por nós. A pedra que outro quer colocar sobre a sua vida é a pedra que Jesus vai tirar. Mas a pedra que você colocar, você precisa tirar. Que coisa interessante. Quando Lázaro morre, os homens colocaram as pedras e Jesus disse assim: tirem a pedra. Vocês podem tirar. Agora chegou a minha vez, eu posso fazer. Lázaro, sai, vem para fora. Ressuscita. Isso só eu posso fazer.
Mas essa pedra que foi colocada sobre o túmulo de Jesus, não foi colocada por Jesus, mas foi colocada pelo princípio da palavra dele, e essa só ele podia tirar, porque era a pedra que impedia a ressurreição. E ninguém pode impedir a ressurreição de Jesus. Quantos dizem amém? Colocar uma pedra em cima também diz, esquece o que foi dito. Irmãos, Jesus tem algumas parábolas, e uma delas é a do semeador, que saiu a semear e lançou a semente, uma caiu ali, outra caiu aqui, e uma caiu à beira do caminho, e vieram as aves e levaram. Isso chama-se esquece o que foi dito. Eu tenho orientado a nossa igreja para, dentro do possível, escrever pontos importantes da pregação, seja num caderninho, seja na própria Bíblia. Tem uns que escrevem, fazem uma chave para cá. Não é pecado. Ah, mas riscar a Bíblia é pecado. Não, riscar ela da sua palavra, do seu coração é pecado. Mas riscar nela, não. A não ser que não sejam palavras e anotações benditas. Anotar aqui uma receita na Bíblia, não, isso é uma heresia, né? Anotar quanto você deve, quanto você vai receber, fazer uma conta aqui, não, aí é uma heresia, né? Não, eu acho que nós não devemos levar tanto, né? Mas anotar aquilo que, então anotem, porque o inimigo põe uma pedra em cima para que nós esqueçamos o que foi dito. Há uma turma de pastores espalhados pela face da terra, e eu faço parte deles agora, que eu estou copiando, e que estamos repetindo as pregações. Então, se os irmãos são mais atentos, poxa, o pastor já pregou isso aí 2 meses ou 3, hein? Acho que está faltando palavra para ele, hein? Não pense assim, tá, irmãos? Pode até faltar, não é? Se você não orar para que Deus me dê a palavra, eu não vou ter palavra, né? Eu oro, mas você também, Senhor, manda o alimento. Mas pense assim, será? Quantas vezes nós vamos precisar de ouvir a mesma coisa para aprender? E Jesus falava isso com os discípulos, até quando eu vou suportar vocês? No sentido de dar suporte. Até quando vocês vão depender de mim, de eu estar dizendo tudo para vocês? Então, colocar uma pedra em cima significa esqueça o que foi dito. Queridos, o inimigo é danado para fazer, tirar da nossa mente aquilo que nós recebemos na palavra. Porque ele sabe que se ela sair da cabeça e entrar para o coração, já era. Já era. Quando a palavra vem para o coração, ela encontra terreno fértil, ela germina, ela dá frutos. Quando ela fica só na mente, ela pode ser levada, porque a mente é o campo de batalha do inimigo. É aqui que ele diz, faz isso, não faz e tal. Mas quando ela desce para o coração, você age com o coração no Senhor. A palavra de Deus diz que a boca fala do que está cheio, o coração, não só a sua cabeça. Mas colocar a pedra em cima também significa, não prossiga para seus alvos. Hoje de manhã eu orei aqui, porque Deus tem me incomodado com aqueles irmãos em Cristo, seja daqui, seja de outra igreja, seja, que começaram e pararam. Não prosseguiram. A palavra de Deus, conheça e prossiga em conhecer. É prosseguindo que nós iremos alcançar o alvo. Esquecendo, o apóstolo Paulo dizendo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Colocar uma pedra significa não prossiga para os seus alvos. Mas notem, irmãos, que elas, qual era a pergunta delas? Fala bem alto para sair na gravação. 1, 2 e já. Qual é a pergunta delas? Esse é o máximo que vocês podem falar, né? Fala igual nossas crianças no pátio. 1, 2 e já. Quem removerá a pedra? Mas vocês percebem que elas falam isso e dizem, de repente elas chegam lá. Ué, mas elas vão para lá sem saber quem vai remover a pedra. Pastor, isso é fé. Eu vou te mostrar que, tá bom, é uma fé, mas é uma fé meio no automático. E a nossa fé, ela tem que ser
inteligível, é uma fé que eu possa entender, ter entendimento, seja inteligente, que eu não posso seguir, não, vamos seguir, quem é aquele lá, pela fé vamos lá. Não, você tem que entender quem é, fazer contas. Jesus diz, aquele que não faz conta para me seguir, é como um homem que começa a construir uma torre, não faz cálculos, e no meio da torre ele tem que parar. E é feio para ele, feio para nós, feio para o Evangelho. Mas elas continuaram a andar em direção ao túmulo, mesmo sem ter respostas e sem poderem se responder a si mesmas. Quem irá remover a pedra? Sabe por quê, irmãos? Porque às vezes nós continuamos andando, mas com a nítida impressão que não vai adiantar nada andar. Você já esteve perto de alguma pessoa que andou, mas não sabia para onde estava indo? Ou que ele diz, eu vou, mas eu sei que não vai adiantar, mas eu vou. Então, há aqueles que vão por obediência só, vão aqueles que não têm o coração firmado em Deus. Quem removerá a pedra? Mas já estou andando. Fala Maria, e eu não sei não, Maria, mãe de Jesus, mãe de Tiago, que é mãe de Jesus, Tiago era irmão de Jesus, esse Tiago aqui. Ele não te falou nada? Não falou não, menino, mas já tinha falado para todo mundo. E você, Madalena? Madalena é aquela prostituta que Jesus salvou, curou. Ele não deu um detalhe? Nada. Pois é, mas quem vai remover a pedra? Eles estão andando. Então isso é quando nós não sabemos, nós temos a nítida impressão, eu estou andando por andar, eu estou indo à igreja por ir, eu estou orando porque oração nunca é demais. Eu não sei onde eu estava um dia desse que eu perguntei, você quer que eu ore? Acho que foi na classe de Connect. E eu perguntei, vamos orar, quer que eu ore? Aí alguém falou assim, pode orar, a oração nunca é demais. Eu falei, não vou orar. Na mesma hora, não vou orar. A minha oração não é assim. Não, oração nunca é demais. Então é algo que nunca é demais, mas também nunca é de menos, tanto faz, tanto fez, batata inglesa como inhame chinês. Que isso? A oração é simplesmente eu falar com o Pai. Ele não é surdo, Ele é bondoso, Ele é misericordioso, então vai valer alguma coisa. Então, elas perguntando, mas andando, isso significa a nítida impressão de que não vai adiantar nada. Mas a segunda coisa que isso significa é que às vezes continuamos andando, mas mecanicamente. Uma coisa parece que é igual, né? Mas não. Uma é eu ter a nítida impressão de que eu estou indo, mas já sei que não vai dar, mas eu vou. Mandaram eu ir, eu vou. Mas eu não sei quem vai remover a pedra. E a outra é que eu estou andando e nem sei o que eu estou fazendo, eu estou andando. Diz que uma pessoa andava tão no automático que ele entrou no elevador. Quando entrou no elevador, o assessorista perguntou assim, para que andar? Ele falou, qualquer um, já entrei no prédio errado mesmo. Então ele estava no automático. Era só sair, né? Às vezes nós somos assim, amados. Isso chama-se religiosidade. Nós estamos no automático. Por que eu faço? Porque todo mundo faz. Por que eu vou? Porque todo mundo vai. Por que eu não faço? Ninguém fez. Por que eu não sentei? Todo mundo sentou. Por que eu levantei? Todo mundo levantou. Por que eu bati palma? Porque todos bateram. Isso é automático. Por que elas estavam indo? Porque era padrão deles. Alguém morreu, depois vai lá no túmulo, leva as especiarias. Jesus já tinha falado lá atrás, quando a mulher ungiu os pés dele. Quiseram, não pode, não, deixa ela estar fazendo, ela está ungindo os meus pés, ela está me preparando para a morte. Aquilo era uma figura do que iria acontecer. Elas estavam fazendo uma coisa que era corriqueiro, rotineiro. E foram porque amavam Jesus. Não podemos, fazemos com todo mundo, não vamos fazer logo com Jesus? Não, vamos lá. Então, amados, não serve para Deus.
Mas elas continuaram a andar em direção ao túmulo, mesmo sem poderem responder a essa pergunta: quem irá remover a pedra? Elas perguntando: nós estamos indo para lá, gente, estamos quase chegando, será que não vai ser em vão a nossa ida? Quem vai remover a pedra? A terceira coisa que isso me remete é: precisamos exercer a nossa fé, e ela é firmada nas coisas que não vemos. Muitas vezes nós temos que andar dizendo assim: não sei, mas eu sei que Deus fará. Finalmente, a pergunta delas precisa ser respondida, porque de uma certa forma foi. Elas não sabiam quem, mas chegaram lá, a pedra estava removida, e elas entraram. Note que quando elas entraram, o versículo não me diz assim, olha só: e viram que aquela enorme pedra havia sido removida da entrada, e entrando no sepulcro, elas não pararam. Gente, quem removeu essa pedra? Que é isso? Como pode uma pedra dessa? Não, olha, note que no início a pedra era a coisa principal, mas depois que tirou a pedra, elas só viram que a pedra estava removida e entraram. Elas viram o templo aberto. Não, pastor, é o sepulcro. O templo, vou te mostrar. Figura. A pergunta pode ser respondida. Ninguém pode mover essa pedra a não ser Jesus. Por quê? Primeiro, ela é a pedra da ressurreição. Ela é a pedra da ressurreição. Irmãos, tem uma passagem aqui, deixa eu ver se eu não me perco aqui. Eu estava lendo. Olha onde Jesus estava sepultado. Olha que a Bíblia não tem... Eu quero pregar só sobre isso uma outra vez, tá? E eis que havia certo homem, está falando do sepultamento de Jesus, em Lucas capítulo 23, versículo 50, Marcelo, desculpe lá. Lucas 23, 50. E eis que havia certo homem chamado José, natural de Arimateia, o José de Arimateia, uma cidade da Judéia, e membro do Sinédrio, que era bom e justo. Ele não havia concordado com o veredito, tampouco com o proceder dos outros, e aguardava o reino de Deus. Foi à presença de Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. Já passou no filme, tudo vai falar: não deixa ele aqui, eu posso pegar o corpo dele? Então, tirando-o da cruz, o envolveu em um lençol de linho e o depositou num túmulo cavado na rocha, no qual ainda ninguém havia sido sepultado. Eu comecei a pensar nas coisas que Jesus estreou. Ele estreou o túmulo que estava separado para José de Arimateia e sua família. Isso é outra pregação, viu, irmãos, que eu vou pregar outro dia. Venha para você não perder essa. Deus me deu, segura ela aqui, que no meio de uma ela deu duas. Quando o túmulo que está preparado para você é ocupado primeiro por Jesus, há, do verbo haver, ressurreição. Quando não é, há morte. Quando você morre antes, Jesus entrou naquele túmulo, porque ele entrou para dar vida, ele ressuscitou, ele é a ressurreição e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por ele. Ele está dizendo que você não morre, você dorme. Mas quando você dorme ou morre, dorme, porque todos dormem, até os que não são de Jesus dormem, porque os que não são de Jesus, lá no final do milênio, diante do trono branco, ressuscitarão e serão levados à presença de Jesus para serem julgados. E não é julgado no sentido, deixa eu ver se você tem defesa, é julgado com veredito já: partai-vos de mim para o fogo eterno. Então todos teremos vida eterna, uns vida eterna para a morte, uns vida eterna para a vida. Ou seja, todos viverão, todos viveremos, uns na alegria, uns no sofrimento. Ele é a ressurreição, e todos precisam ter
precisavam antes e precisam hoje ter acesso à porta que Jesus deixou. Por isso que ele diz: eu sou a porta, e qualquer pessoa que entrar por mim será salva. Isso já era uma figura, irmãos. Elas entram por essa porta e elas começam a avisar sobre essa porta. Elas vão numa outra passagem, chamam Pedro e João, e Pedro e João vêm correndo. Quando eles entram lá e eles saem, dá um bocadinho, eles entram e diz a palavra que João olhou e entendeu. Entendeu o quê? Tudo que ele havia pregado. O que aconteceu? A pedra foi removida. Por quem? Essa por ele. Essa por ele. Pedra do entendimento. E a outra? A outra foi por Jesus, porque ninguém poderia entrar se Jesus não tirasse a pedra. Como eles saberiam que Jesus ressuscitou se a pedra estivesse lá? Vamos supor que Jesus sai e disse assim: vou enganar todo mundo. Anjo! Uma pedra no lugar. Oh! E hoje há pessoas que estão adorando um Jesus morto. Entre aspas. Porque Jesus não morreu e ficou morto. Ele está ali, mas ele está perguntando: quem é que vai remover a pedra? Eu estou vendo a pedra, olha a pedra aqui. Mas Jesus já ressuscitou. Elas olham a pedra, mas a pedra agora não era o obstáculo. Eles viram a pedra e viram que a pedra deixou uma porta aberta. E elas entram na porta aberta. Jesus diz: eu sou a porta, qualquer pessoa que entrar por mim será salva. Deus me deu essa mensagem só ontem, ou anteontem, né? Para a ressurreição, mas eu já preguei sobre a porta. Eu preguei ou não preguei? Há uns 2 ou 3 domingos aqui, não preguei? E eu falei: porta o quê? Oportunidade. Ele disse: eu sou a oportunidade, eu sou a porta. Mas olha aqui, agora você vai compreender melhor ainda aquela pregação. Eu sou a porta, qualquer pessoa, qualquer, que entrar por mim será salva, porque eu vivi a morte dele. É como se ele estivesse dizendo: porque eu ressuscitei para ressuscitá-lo. Aí ele continua: entrará e sairá. Mas ele continua: e encontrará pastagem. O que é isso? Vida. Quantos entenderam? Eu sou a porta. Eu tenho que. E a Bíblia diz que ele é a primícia dos que dormem, dos que morrem. É a primícia. Ninguém. E alguém está dizendo: está esquecendo de Lázaro. Lázaro morreu e ressuscitou. Lázaro morreu e ressuscitou. Sabe por que Jesus é chamado? É só um detalhe. Cultura Shalom. Escreve aí na sua Bíblia. Sabe por que Jesus é chamado a primícia dos que dormem? É o primeiro que ressuscita, embora outros tenham ressuscitado. Quem quer saber, diga: eu quero. Não vou falar, vocês falaram muito baixinho. Quero ou não querem? É porque foi o primeiro que ressuscitou num corpo glorioso. É porque foi o primeiro que ressuscitou num corpo glorioso. Sabe o que significa isso? Alguém falou aí, cadê? Quem falou? Fala alto, fica em pé, Débora. Uhul! É isso aí, irmãos. Ressuscitar não quer dizer nada. Você vai morrer de novo. Lázaro morreu de novo. Lá no Antigo Testamento, alguns morreram e ressuscitaram antes de Jesus nascer. Jesus, você está por fora. Antes de ti, Eliseu, Elias, tudo já ressuscitou gente lá atrás. Mas tudo num corpo comum, morreu de novo. Isso é profundo, irmãos. Vou repetir. Todos precisam ter acesso ao túmulo. Mas cuidado, Jesus precisa morrer primeiro na sua vida. Porque quando ele morrer primeiro, outras coisas não morrerão na sua vida, mas morrerão para a sua vida. Há uma diferença. Morrer dentro de você e morreu para mim. Isso aí morreu para mim. Isso aí, mentira não é mais, morreu para mim. As coisas, idolatrias morreram para mim. Mas as coisas que você traz dentro do seu coração estão cravadas e morreram ali dentro.
e você vai querer levá-las no caixão, e quando ressuscitar vai querer, onde está o meu dinheiro, onde está meu dinheiro, onde estão meus bens? Para concluir, elas entram e saem. Maria Madalena corre, chama Pedro e João, eles entram no túmulo da Vitória, contemplam e entendem. Qual foi a pergunta de hoje? E a pedra? O que é a pedra na vida de Jesus, a não ser a pedra fundamental? A única pedra na vida de Jesus que dura até hoje é a pedra de fundamento. Ele disse: eu sou a pedra fundamental, a pedra de esquina. Mas a remoção dessa pedra significa dizer: todo aquele que quiser vir a mim, eu removo a pedra da morte. Ele entra, e quando ele sai como eu saí, com um corpo glorioso preparado. Deixa eu te dizer, meu irmão, você ainda não tem um corpo glorioso, amém? Belisca aí para ver se sente dor. Você sentia porque seu corpo não é glorioso. De repente tem algum anjo aí, eu não estou sabendo, né? Você ainda não tem, mas tem a promessa do corpo glorioso, está assinado. Sabe o que vai acontecer no milênio? Se nós mantivermos essa conduta, nós vamos voltar com Jesus, vamos reinar com Ele, vamos pregar o Evangelho para aqueles que estão morando aqui no milênio, vamos pregar com Ele. E sabe o que vai acontecer? Nós não vamos ficar aqui comendo com eles, porque nós teremos um corpo glorioso, e a gente vai atravessar, e as pessoas vão perguntar: aí, o Isaías estava aqui, a porta estava fechada, ele passou por lá de lá. Por que isso? Eu disse: é porque ele tem um corpo glorioso. E como é que é um corpo glorioso? Você precisa aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. Quando você aceitar, você entra no túmulo, Ele te abre a porta que só Ele pode abrir, e quando você sair, você já sai com essa promessa de um corpo glorioso. Sabe o que nós celebramos hoje, irmãos? Isso aí. Ressurreição. Por isso que ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Ele podia falar: eu sou a ressurreição, ressurgi e estou vivo. Muitos ressurgem e não têm vida. Conheço pessoas aqui, na atualidade, no século 20, 21, agora, que morreram, orou-se e ele ressuscitou. Vai morrer qualquer hora, porque essa ressurreição não é a ressurreição para a vida eterna. Essa outra você nunca mais vai morrer. Quantos creem nisso? Curve a sua cabeça, feche os seus olhos, eu vou orar pela sua vida. Preste atenção, Pai, em nome de Jesus. E a pedra? Não nos pertence. A pedra não nos pertence, porque ela não é uma pedra humana, ela é uma pedra que tentaram colocar para Jesus não ressuscitar, mas Ele ressuscitou. Pai, então em nome de Jesus eu quero pedir que sobre cada vida que o Senhor venha com um entendimento sobrenatural, e diga às pessoas assim: eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Porque ele vai entrar na porta que só eu posso abrir, no túmulo que eu ocupei pela primeira vez. Quando Jesus ocupa, meu amado e minha amada, o túmulo no seu coração, ele morre ali dentro, ele vai ressurgir ali dentro, e diz a palavra que nós ressurgiremos com ele, porque nós morremos com ele ressuscitaremos. Pai, então eu quero pedir uma unção especial para cada servo e serva aqui nesta manhã. Uma unção especial, especialíssima. Que não haja perguntas: e a pedra, e a pedra? É como os discípulos perguntando: e que dia será esse, Senhor? Lá em Atos capítulo 1. E que dia? Não vos compete saber o dia. Senhor, que essas pedras não fechem os nossos sonhos, não nos deixem no automático, mas que nós sigamos com fé,
sabendo, não interessa, se Jesus falou, vai acontecer. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Quantos creem nessa palavra, irmãos? Quantos querem essa palavra para si? Então, durante essa semana, não deixe o automático ficar ligado na sua vida, mas caminhe em direção à ressurreição, sem perguntas que você não tem e não precisa ter respostas. Não interessa como Jesus vai fazer, mas o que interessa é que Ele vai fazer. Se você assim crer e viver uma vida de fé, tudo será resolvido.